Fala galera, tudo beleza? Tudo tranquilo? Pessoal, vamos resolver questões da Lei Geral de Proteção de Dados, a famosa LGPD. Vamos ver como é que as mais diversas bancas cobram esse tema, né? Essa lei aí tão importante para a proteção de dados, a LGPD, né? Então vamos lá, pessoal, começando aí, ó. CESP-SEBRASP 2021 SERPRO. E diz o seguinte: em caso de infração à LGPD cometida por agente de tratamento de dados, um dos critérios para a aplicação da sanção administrativa do infrator é a sua condição econômica. Então, questãozinha aí, certo ou errado, pergunta se um dos critérios para a sanção, né, para a aplicação da sanção é a condição econômica do infrator. Certo ou errado, galera? Isso daí. Pessoal, essa questão, né, esse item, ele está correto. A LGPD, né, a Lei Geral de Proteção de Dados, lá no artigo 52, ela vai definir que, né, quem descumprir alguma regra da legislação ali vai estar sujeito a sanções. Só que essas sanções, né, lógico, tem que ser aplicada após um procedimento administrativo, né, que você tenha lá a ampla defesa, né, o direito ao contraditório e tal. E aí o que é que acontece? A penalidade, ela vai ser aplicada de forma gradativa, graduando-se com base em alguns critérios. E esses critérios vão ser diversos. Por exemplo, né, a gravidade, a natureza da infração, se é uma infração mais grave, se é mais leve, a boa-fé do infrator, ou seja, se ele agiu de má-fé ou não, a vantagem oferida pelo infrator, né, se ele teve alguma vantagem ali, ou qual foi o grau da vantagem que ele teve. A condição econômica do infrator também é um fator aí a ser considerado. A reincidência, se ele, né, colocou ali, se ele mais de uma vez já infringiu alguma norma, a reincidência vai ser considerada também. O grau do dano, né, se o dano foi médio, alto, leve, etc. A cooperação do infrator, ou seja, se ele vai cooperar para a própria avaliação, investigação e tudo. E a adoção reiterada de mecanismos capazes de minimizar o dano voltado para o tratamento seguro. Então, com base, né, pessoal, além de políticas de boa governança, pronta adoção de medidas corretivas, a pessoa errou, mas corrigiu ali rapidamente, então vai ter um atenuante, né? E a proporcionalidade entre a falta e a intensidade da sanção. Então, esses critérios vão ser utilizados aí para, né, aplicar sanção, para aplicar penalidade. Então veja que vai depender de vários critérios. E a condição econômica do infrator é um dos critérios, segundo a LGPD. Então, correta essa questão aí. Vamos lá, ó. CESP-SEBRASP 2021 SERPRO. Para fins de aplicação da LGPD, dado pessoal é o que permite identificar ou tornar identificável de forma inequívoca um indivíduo. Então ele quer um conceito aí, o conceito de dado pessoal, galera. O conceito de dado pessoal, que é justamente isso, né? Tá lá no artigo 5º da LGPD, você tem uma série de conceitos, uma série de definições que serão utilizadas ao longo da lei. E dado pessoal é aquele que vai permitir identificar uma pessoa. É o dado relacionado a uma pessoa natural identificada ou pelo menos identificável. E logicamente que isso tem que ser de forma inequívoca, né? Não deve restar nenhuma dúvida em relação àquela pessoa. Não deve restar nenhuma dúvida que aquele dado pertence de fato a uma pessoa, aquela pessoa que está sendo identificada. Então, corretíssima essa assertiva aqui. CESP-SEBRASP 2021. O tratamento dos dados regulados deve atender ao princípio da adequação, o qual limita o tratamento ao mínimo necessário para a atividade. Pessoal, a LGPD, ela traz aí uma série de princípios dispostos lá no seu artigo 6º, tá? E aí a questão perguntou se o tratamento de dados regular deve atender ao princípio da adequação, o qual limita o tratamento ao mínimo necessário para a atividade. Pessoal, essa questão aqui vai estar errada. Por quê? Porque esse princípio aqui não é o da adequação. Esse princípio aqui é o da necessidade. Necessidade. Vamos melhorar aqui, né? O princípio da necessidade. Necessidade. Esse é o princípio que limita ao mínimo necessário. Ou seja, a gente vai, né, regular os dados, vai aplicar o tratamento no mínimo necessário para a atividade. Então, se for necessário, não vamos tratar em excesso, não vamos tratar além do que precisa, tá? Então, esse é o princípio da necessidade. Vamos ver outros princípios, pessoal, dos tratamentos de dados.
Aí nós temos o princípio da finalidade, tá? O princípio da finalidade, que tem que ter um propósito, o tratamento de dados tem que ter um propósito, né? Um propósito ali legítimo, específico, que seja explícito, que esteja informado ao titular, né? Então tem que ter uma finalidade aplicável. O princípio da adequação, que seria aquele que trouxe para a questão, é a adequação de quê? A compatibilidade do tratamento com a finalidade. Ou seja, será que esse tratamento é compatível? É adequado para aquela finalidade? Né? Então tem a ver com isso, com essa adequação aí, com essa compatibilidade do tratamento com a finalidade e não com o mínimo necessário. Aí vem o princípio da necessidade, aí sim, né? É tratar somente o necessário, né? A relação de mínimo necessário. O livre acesso, que é a garantia aí aos titulares de consulta facilitada e gratuita a forma, né? E ao tratamento dos dados. A qualidade dos dados, né, pessoal? Garantir que esses dados vão ser exatos, vão ser claros, vão ser relevantes, estão atualizados. A transparência, né, garantir aos titulares as informações aí, que eles consigam, né, acessar essas informações, sejam facilmente acessíveis. A segurança, né, tem que ter medidas técnicas, medidas administrativas para proteger os dados contra acesso não autorizado, contra usos ilícitos. A prevenção, que é a adoção de medidas para prevenir, né, a ocorrência de dano. A não discriminação, que é o quê, pessoal? Eu não posso, né, ter uma discriminatoriedade, né? Eu não posso realizar tratamento diferenciado se for para fim ilícito ou abusivo, né? Lógico que pode existir uma possibilidade de tratamento diferenciado, mas isso tem que estar dentro da razoabilidade prevista em lei, né? Mas não posso ter discriminação em relação ao tratamento de dados. E responsabilização e prestação de contas, que é a demonstração pelo agente que ele tomou as medidas eficazes e capazes ali para observar os princípios e normas e a proteção de dados, né? Inclusive demonstrando a eficácia dessas medidas, né, que foram tomadas. Então existe uma série de princípios e nessa questão, na verdade, nós não temos aqui o princípio da adequação, mas sim da necessidade. A adequação é o quê? O tratamento, né, a forma de tratamento está compatível com a finalidade daquele tratamento. E a necessidade não, é o tratamento mínimo necessário, tá? É o mínimo necessário. É necessário realmente fazer aquele tratamento daquela forma? Aí você está diante do princípio da necessidade. Então essa questão está incorreta. CESP Sebrae 2020. Os dados pessoais serão eliminados após o término do seu tratamento, sendo autorizada a sua conservação para a finalidade de estudo por órgão de pesquisa, sendo garantida sempre que possível a anonimização desses dados. Pessoal, essa questão, né, esse item, está correto. Ou seja, quando você terminar o tratamento dos dados, pode ser eliminado ali, os dados vão ser eliminados, tá? Tratou já, vai ser eliminado aqueles dados ali, né? E aí, lógico, que pode autorizar, pode ter uma autorização de conservação. Para quê? Para estudo posterior, para pesquisa, né? E aí, lógico que vai ser sempre que possível, os dados vão permanecer anônimos, né? Então, tem que preservar os dados da pessoa natural, os dados da pessoa física. Então, pode até ser que aquele dado permaneça, né? Sendo objeto aí de estudo, objeto de pesquisa, mas vão ser anonimizados. É o que diz lá o artigo 16 da LGPD, que diz o seguinte, olha, os dados pessoais serão eliminados após o término de seu tratamento, no âmbito e nos limites técnicos das atividades, autorizada a conservação para a seguinte finalidade, ou seja, quais são as possibilidades de conservação de dados, além dessa, né? Primeiro, cumprimento de obrigação legal ou regulatória pelo controlador. Então, pode ser, né, que a legislação defina que deva permanecer a conservação daqueles dados. Estudo por órgão de pesquisa, né, garantida essa anonimização, que é esse caso aqui. Transferência a terceiro, desde que respeitados certos requisitos. E uso exclusivo do controlador, vedado o seu acesso por terceiro e desde que anonimizados os dados. Então, temos algumas hipóteses, né, que prevêem aí, que são previstas a conservação, né, a não eliminação dos dados aí de forma completa, a conservação desses dados. E uma delas é justamente esse estudo ou pesquisa aí por órgão, né, por órgão de pesquisa. CESP Sebrae 2020. A referida lei, né, acerca da LGPD, a referida lei não se aplica ao tratamento de dados pessoais realizados por pessoa natural para fins econômicos. Vamos lá, pessoal. A referida lei não se aplica ao tratamento de dados pessoais realizados por pessoa natural para fins econômicos. Aqui, né, tem a ver
com as exceções de aplicação à lei, né? A regra é que as organizações, as pessoas, estejam sujeitas aí aos dispositivos da LGPD. Só que a própria lei traz algumas exceções. Essas exceções vão estar lá no artigo 4º da lei. E lá no artigo 4º ela diz, esta lei não se aplica a... E ele traz quais são as exceções. Aí ela diz o primeiro é o seguinte, ó, realizado por pessoa natural para fins exclusivamente particulares e não econômicos. Então a gente já via aqui da leitura desse item, desse inciso, que essa questão está errada, porque é para fins não econômicos. Então, a LGPD não vai se aplicar para dados, né, exclusivamente de pessoa natural, que são exclusivamente particulares, ou seja, ninguém tem nada a ver com isso, e que não tem fins econômicos. Porque se tiver fins econômicos, pode sim a lei se aplicar. Então, essa é uma das exceções. Outro caso, para fins exclusivamente jornalísticos e artísticos, para fins acadêmicos, para fins aí de segurança pública, defesa nacional, segurança do Estado, atividade de investigação, né, proveniente de fora do território nacional e que não seja objeto de comunicação e uso compartilhado de dados com agentes brasileiros. Então tem uma série de hipóteses, né, que a própria lei vai trazer lá no seu artigo 4º, que diz onde que aquela lei não é aplicada, em que casos aquela lei não é aplicada. No caso aqui da pessoa natural, são, né, dados pessoais, essa lei não se aplica a dados pessoais, exclusivamente, né, particulares, e que não tem fins econômicos. Não possui fins econômicos. E não os que possuem, tá? CESP e Sebrasp 2020. Entre os fundamentos que disciplinam a proteção de dados pessoais no Brasil estão o respeito à privacidade, a autodeterminação informativa e a liberdade de expressão de informação, de comunicação e de opinião. Pessoal, essa questão está certa ou está errada? Segundo aí a LGPD, né? Segundo a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Pessoal, essa questão está corretinha. Ela traz os fundamentos. Os fundamentos vão estar lá no artigo 2º da LGPD. Lá no artigo 2º vai trazer os fundamentos. Ó, respeito à privacidade, à autodeterminação informativa, à liberdade de expressão, informação, comunicação e opinião, à inviolabilidade, né, da intimidade, da honra e da imagem, o desenvolvimento econômico e tecnológico, a livre iniciativa, livre concorrência, defesa do consumidor, os direitos humanos, desenvolvimento da personalidade, dignidade e exercício da cidadania. Então são fundamentos aí que regem, né, a proteção de dados pessoais. Vão estar lá no artigo 2º da LGPD e entre eles estão esses aqui que estão no item, que estão na questão. Então, questão corretíssima. Vamos lá, ó. CESP e Sebrasp 2020, TJ Pará, né? TJ Pará, temos aí, de acordo com a LGPD, né, a Lei 13.709/2018, a Lei Geral de Proteção de Dados, as atividades de tratamento de dados pessoais devem observar a boa-fé e o princípio. Aí ele quer um princípio, pessoal. Aí vamos lá. Pessoal, dado pessoal não é um princípio, é uma definição. Banco de dados também não é um princípio. Anonimização, né? Anonimização, na verdade, também não é um princípio, tá, pessoal? Os princípios vão estar lá no artigo 6º da LGPD. A anonimização também é uma definiçãozinha que vai se anonimizar os dados, mas não é um princípio não, tá? Eliminação não é um princípio, seria uma atividade, né? Seria uma atividade. Agora a prevenção, né? A prevenção, sim, é um princípio. Então você tem que ter a adoção de medidas para prevenir o quê? A ocorrência de danos em virtude do tratamento de dados pessoais. Quais são os princípios trazidos para o tratamento de dados, segundo a LGPD? Vamos lá, ó. Finalidade, adequação, necessidade, livre acesso, qualidade dos dados, transparência, segurança, prevenção, não discriminação e responsabilização e prestação de contas. São 10 os princípios trazidos pela LGPD. Os outros itens, pessoal, o examinador trouxe para confundir, porque não são princípios. O princípio aqui é o da prevenção, tá? Então, o resto, né? O restante é conceito. Dado pessoal, segundo o qual a informação é relacionada à pessoa natural, identificador e identificado, beleza. Definição de dado pessoal, mas não é um princípio. E ele quer um princípio, por isso que é muito importante, né? Prestar atenção no comando da questão. Porque se você não prestar atenção no comando da questão, você viria aqui e marcaria A já, porque ela tá certa. A definição tá certa. Só que isso não é um princípio. Então, por isso que esses itens estão incorretos. CESP 2020, TJ Pará. A LGPD, né, prevê a realização do tratamento
de dados pessoais, mediante o consentimento do titular dos dados, para o cumprimento da obrigação legal ou regulatória e para a realização de estudos ou execução de contratos a pedido do titular. As hipóteses em questão são exemplo de, então olha só as hipóteses, realização de tratamento de dados mediante consentimento do titular para cumprimento de obrigação legal regulatória e para a realização de estudos. Ele quer saber o que é isso aqui, pessoal. O que é isso aqui? Na verdade, essa questão, pessoal, ela é uma questão mais chatinha, porque ela quer saber onde é que está isso aqui na lei, né? A organização da lei. Então, isso aqui, pessoal, está lá no artigo 7º da lei, que trata de quê? De requisitos para o tratamento de dados. Então, professor, como é que eu vou identificar isso sem ter que decorar o artigo? Vamos lá, ó. Realização de tratamento de dados. Aí olha o que é que precisa. Precisa do consentimento do titular para o cumprimento da obrigação e para a realização de estudos. Então, esses aqui são os requisitos para o tratamento de dados. Tem o consentimento. Professor, sempre tem que ter o consentimento? Não, existem as hipóteses de dispensa do consentimento, né? Existem as hipóteses de dispensa do consentimento, mas está dentro dos requisitos, né? Dentro dos requisitos. Então, gabarito, letra E. Vamos lá, VUNESP 2020, EBSER. A Lei Geral de Proteção de Dados considera como dados pessoais sensíveis os dados sobre. Aí, pessoal, ele quer saber, né, da definição. Então, lá no artigo 5º da LGPD, vocês têm a série de conceitos, uma série de definição. Ele quer saber o que é dado sensível. Dado sensível para a LGPD, pessoal. Já vou adiantando aqui, ó, que são dados de origem racial e étnica. O que seria um dado pessoal sensível segundo a LGPD, pessoal? São dados sobre origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou organização de caráter religioso, filosófico ou político, referente à saúde ou à vida sexual, dado genético ou biométrico, quando vinculado a uma pessoa natural. Então, esses conjuntos de dados, então veja que dessa leitura que a gente fez aqui, não tem nada de conta bancária, não tem nada de viagem realizada, formação acadêmica, nem numeração de documentos. Tem a ver com a origem racial ou étnica. Então, é fundamental no estudo da LGPD, né, para provas de concurso, que vocês saibam as definições, que vocês saibam os conceitos que estão lá no artigo 5º da LGPD, porque nós temos muitas questõezinhas sobre esses conceitos. Vamos lá, ó, Quadrix 2021 CRBM. A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais destina-se à proteção dos direitos fundamentais de liberdade, de privacidade e de livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural, né, pessoal? Pessoal, isso aqui já é o artigo 1º da LGPD. Então, questãozinha correta, né? A lei vai dispor lá sobre o tratamento dos dados pessoais, inclusive em meios digitais, por pessoa natural ou pessoa jurídica, né? Com o objetivo de quê? De proteger os direitos fundamentais de liberdade, de privacidade, de livre desenvolvimento da personalidade jurídica da pessoa natural. Isso aqui tá tal qual tá literal do artigo 1º, né? A partir daqui tá literal. O artigo 1º é o objetivo da lei, né? O objetivo da LGPD. Então, questão correta. Vamos lá, o Quadrix 2021 cresce. A LGPD dispõe sobre o tratamento de dados. Vamos lá, direto ao item aqui, ó. A transferência internacional de dados pessoais só é admitida na legislação pátria quando a transferência for necessária para a proteção da vida ou da incolumidade física do titular ou dos terceiros, pessoal. A questão tá certa ou tá errada? Galera, atenção. Essa questão, ela restringiu, né? Só é admitida nessa situação. Aí a gente vai ter que lembrar da lei e saber se a lei só permite nessa situação. Não, pessoal. A lei, tá? A lei, ela tem outras possibilidades de transferência internacional de dados, que estão lá no seu artigo 33. Lá no artigo 33, ela vai dizer, olha, a transferência internacional de dados pessoais somente é permitida nos seguintes casos. Aí vamos ver quais são os casos. 1. Para países ou organismos internacionais que proporcionem grau de proteção de dados pessoais adequado, ou seja, já está fora desse aqui, né? Já está fora dessa hipótese, já é uma hipótese a mais. 2. Quando o controlador oferecer e comprovar garantias
de cumprimento dos princípios dos direitos do titular e do regime de proteção de dados previstos. Outra hipótese. Quando a transferência for necessária para a cooperação jurídica internacional entre órgãos públicos de inteligência, de investigação. Outra hipótese. Quando a transferência for necessária para a proteção da vida ou incolumidade física. Esse aqui é só um dos incisos. Esse aqui é o inciso 4 do artigo 33. Existem outras hipóteses, tem mais hipóteses. Quando a autoridade nacional autorizar, quando a transferência resultar em compromisso assumido em acordo internacional, acordo de cooperação, e quando a transferência for necessária para a execução política pública ou atribuição legal de serviço público, quando o titular, tiver fornecido o seu consentimento específico, e quando necessário para atender outras hipóteses previstas em legislação. Então, pessoal, não é uma única situação que permite transferência de dados entre países, não. Tem várias situações, preconizadas na própria legislação, na própria LGPD. Então, questão, incorreta. Quadrix 2021 cresce. A LGPD dispõe sobre o tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais, com o objetivo de proteger os direitos fundamentais. Aquela contra a lei, Só o texto. Vamos lá. É vedado ao poder público transferir a entidades privadas dados pessoais constantes de base de dados a que tem acesso, com o objetivo exclusivo de prevenção de fraudes. Galera, vamos lá, A regra é que o poder público, não fique transferindo dados para a entidade privada, não. A regra realmente é essa. Só que existem exceções. Essas exceções, já vamos dizer que está errada, estão lá no artigo 26. Então, o que acontece? O uso compartilhado de dados pessoais pelo poder público deve atender a finalidades específicas. Tem o princípio da finalidade, E a execução de políticas públicas, atribuição legal, pessoal. E aí o que acontece? É vedado a regra é vedado ao poder público transferir a entidades privadas os seus dados, a base de dados que ela tem, exceto. Então existem algumas situações de exceção. Em casos, inciso 1, em casos de execução descentralizada de atividade pública, que exige essa transferência, exclusivamente para esse fim, então a entidade ali faz a execução que precisa desses dados. Em casos em que os dados foram acessíveis publicamente, aí não tem problema, Quando houver previsão legal ou transferência for respaldada em contrato, convênio ou instrumento congêneres, na hipótese de a transferência dos dados objetivar exclusivamente a prevenção de fraudes e irregularidades ou a proteger e resguardar a segurança e a integridade do titular. Então tem algumas hipóteses de transferência para entidades privadas. Essa daqui, com o objetivo de exclusão de fraudes, é justamente uma possibilidade. Então aqui não seria vedado, não. Seria permitido, porque é uma exceção à vedação. É uma exceção à vedação. Então, incorreta essa questão. Quadrix 2021 cresce. Vamos lá. Na realização de estudos em saúde pública, os órgãos de pesquisa poderão ter acesso à base de dados pessoais, com a estrita finalidade de realização de estudos e pesquisas, desde que é observada a ética e normas de tratamento de dados pertinentes. Então, olha só, na realização de estudos em saúde pública, os órgãos de pesquisa poderão ter acesso a bases de dados pessoais com a estrita finalidade de realização de estudos e pesquisas, desde que observada a ética e as normas de tratamento de dados pertinentes. Perfeitamente, pessoal, isso aqui está previsto lá no artigo 13 da lei, no artigo 13 da lei, que fala justamente dos estudos de saúde pública, Então o órgão de pesquisa vai ter acesso a essas bases de dados pessoais com a estrita finalidade de realizar o estudo. E tem que observar as normas técnicas, tá? Então, em meio controlado, em ambiente seguro, mas tem essa possibilidade sim, questão correta. Quadrix 2021 cresce. O tratamento de dados pessoais somente poderá ser realizado mediante o fornecimento de consentimento por seu titular, mesmo que este os tenha tornado manifestamente público. Aí, pessoal, vamos pensar, Vamos pensar. Se o cidadão já tornou esse dado público, por que vai precisar do consentimento dele ainda? Não faz nem sentido, não tem nem lógica. Então a questão está errada. A questão está errada, A regra é que os dados pessoais, para serem tratados, divulgados e tal, tem que ter o consentimento do titular. Só que, pode ter dispensa desse consentimento. E uma das hipóteses é justamente, que o titular tenha tornado esses dados manifestadamente públicos. Se eles já estão públicos, não tem por que mais pedir o consentimento do cidadão, não, tá? Então, errada essa questão.
Quadrix 2021 cresce. O respeito à privacidade e à inviolabilidade da intimidade, da honra e da imagem são fundamentos observados no diploma legal, os quais disciplinam a proteção de dados pessoais. Pessoal, questãozinha tranquila, ó. Respeito à privacidade, inviolabilidade da intimidade, da honra, da imagem, são os fundamentos, né? O fundamento, vamos lá. Artigo 2º da LGPD. Então, lá no artigo 2º, respeito à privacidade, autodeterminação informativa, liberdade de expressão, inviolabilidade da intimidade, da honra e da imagem, desenvolvimento econômico e tecnológico, livre iniciativa, livre concorrência e defesa do consumidor, direitos humanos, livre desenvolvimento, dignidade e cidadania. Né? Então, são fundamentos aí, né, da proteção de dados. Então, aqui, questãozinha corretinha. Vamos lá, Selecom 2021, Engeprom. A LGPD, tal, né? Vamos lá. De acordo com o artigo 5º dessa lei, toda a operação realizada com dados pessoais, como as que se referem à coleta, produção, recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução, transmissão, distribuição, processamento, arquivamento, armazenamento, eliminação, avaliação, controle de informação, manipulação, um monte de coisinha aí, né? Dá-se o nome de. Então ele quer esse conceito. Ele quer essa definição. Pessoal, quando eu pego aqui, ó, coleta, produção, recepção, classificação, arquivamento, isso é o quê? Isso é um tratamento de dados. Eu estou pegando um dado desde o seu início e estou tratando esse dado, né? Para extrair, modificar, armazenar, arquivar, eliminar, tudo isso tem a ver com tratamento de dados, né? Não é compartilhamento, não é mapeamento, não é rastreamento. Isso aqui é tratamento de dados que está lá no artigo 5º. Então é muito importante a gente saber, né, os conceitos relacionados à proteção de dados que estão lá na LGPD. Olha lá, Selecom 2021 Engeprom. De acordo com a LGPD, a utilização de meios técnicos razoáveis e disponíveis no momento do tratamento, por meio dos quais um dado perde a possibilidade de associação direta ou indireta a um indivíduo, consiste na técnica de... Mais uma definição, pessoal. Olha, quando, né, se utiliza aí um meio, se utiliza uma técnica para que aquele dado não consiga mais ser associado diretamente a uma pessoa. Isso é o quê, pessoal? Isso é tornar o dado anônimo. Isso é a anonimização. Anonimização, né? Agora eu não consigo mais associar aquele dado a uma determinada pessoa. Conceitinho aí de anonimização. É o processo de fazer isso, né? Selecom 2021 Engeprom. A lei, que é a Lei de Proteção de Dados, dispõe sobre o tratamento de dados pessoais, inclusive meios digitais. Vamos lá, direto. Aplica-se a LGPD a qualquer operação de tratamento realizada por pessoa natural ou pessoa jurídica de direito público ou privado, independentemente do meio, do país de sua sede ou do país onde estejam localizados os dados, desde que a operação de tratamento seja realizada. Então, beleza. Se aplica, né, a LGPD aí em tratamento em outro país. Só que o tratamento tem que ser feito onde? O tratamento tem que ser feito onde? Tem que ser feito, pessoal, no território nacional, tá? Isso tá lá no artigo 3º da lei. Lá no artigo 3º da lei. A operação de tratamento, embora os dados sejam provenientes de outros lugares, o tratamento tem que ser realizado no território nacional. Então tá lá no artigo 3º, questão aí, item A. IADES 2019 BRB. Considere que, em um órgão público, foi detectada a necessidade de atribuição de responsáveis para manterem registro das operações de tratamento de dados pessoais. De acordo com a lei, quem devem ser os responsáveis, pessoal? Então, os responsáveis aí, né, pela manutenção do registro de operações. Pessoal, isso daqui, né, nós temos lá na LGPD, no artigo 37, essa atribuição. E fica a cargo essa atribuição do controlador e do operador. É o controlador e o operador, né, que tem que manter os registros de todas as operações de tratamento que forem realizadas, que eles realizarem. Então tá lá, questãozinha literal. IADES 2019 CRN. Em si, vamos lá. Considerando disposto na lei, né, na LGPD, assinar a alternativa correta. Essa lei aplica-se exclusivamente a dados coletados por meio digital. Não, pessoal, não é exclusivamente não. Inclusivamente o digital, mas pode ser também meio físico, tá? Então, item A incorreto, item A incorreto. B, para os fins dessa lei, considera-se dado pessoal qualquer informação realizada
a pessoa física ou jurídica identificada ou identificada. Pessoal, a definição de dado pessoal é das pessoas físicas e não das pessoas jurídicas. C. O tratamento de dados pessoais, bem como o compartilhamento desses dados, somente é permitido mediante consentimento do titular, salvo o caso de exceção prevista na lei. Perfeitinho isso aqui mesmo, ó. Precisa do tratamento de dados, precisa ter o consentimento, salvo as dispensas previstas na lei, salvo as dispensas previstas na legislação. Perfeito, item C. Dados pessoais de crianças podem ser coletados sem consentimento prévio e armazenados para fins de contato com os pais ou responsáveis. Pessoal, dados, né, tem que ter o consentimento prévio aqui, né, em contato, inclusive, com os pais responsáveis legal, dados de criança, né. O consentimento do tratamento de dados deve ser fornecido pelo titular antecipadamente à coleta de dados e presume concordância com o compartilhamento dos respectivos dados pessoais com entidades parceiras por tempo indeterminado. Galera, é o seguinte, o compartilhamento de dados pessoais, né, tem que ter realizado com uma finalidade específica e tem que ter um prazo definido. Então não pode ser aqui, ó, por tempo indeterminado não. Então questão incorreta. Aí ficamos com gabarito letra C. Show de bola, galerinha? Então resolvemos aí questões, né, das mais variadas bancas sobre a Lei Geral de Proteção de Dados.